Queridos, hoje nós não teremos as classes de escola dominical, teremos classe única, é assim que acontece, metade de dezembro e janeiro, todos os anos. Então, hoje, a exposição da palavra é uma mistura de exposição, pregação, estudo bíblico. No final eu vou dar alguma oportunidade para alguém fazer alguma pergunta sobre a exposição e depois nós teremos a ceia do Senhor. Vamos comungar juntos, louvando o nosso Deus, nessa oportunidade que Ele nos dá de nos chegarmos à sua mesa. Hoje pela manhã eu queria trazer como assunto da nossa classe exposição o livro do profeta Abacuque. Está bem relacionado com a liturgia que nós acabamos de seguir, a destruição da cidade de Jerusalém, do povo de Deus, por conta dos seus próprios pecados. Queria que você abrisse a Bíblia no livro do profeta Abacuque. Para quem nunca ouviu esse nome, fica no Antigo Testamento. E não faça como aquele pessoal que o pastor disse, vamos abrir em Abacuque, eles pensaram, vamos abrir no Facebook, aí tinha todo mundo vendo celular, essas coisas, nada disso, profeta mesmo. Queria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque nós queremos ver o livro todo, certo? Você, ao término de hoje, você não vai mais poder dizer que nunca leu um livro da Bíblia todo. Você vai ler Abacuque todinho hoje, se Deus permitir. O profeta, cujo nome dá o título a esse livro, Abacuque, ele viveu um pouco antes do profeta Jeremias. Ele viveu às vésperas da invasão, da primeira invasão dos inimigos de Israel. Cerca de 600 anos antes de Cristo, ele já se delineava no horizonte a invasão assíria ou dos caldeus, é o mesmo povo. A Assíria havia crescido como uma nação, dominando o cenário mundial, conquistando outras nações, e a Síria agora marchava em direção ao Egito. Só que entre a Síria e o Egito estava o povo de Israel, a nação de Israel, era caminho. E a invasão à Síria era iminente. E Israel tinha tentado fazer aliança com o Egito, tinha tentado se organizar para o combate, mas as possibilidades da nação de Israel ganhar aquela luta era zero. Os assírios eram potência militar da época, a violência dos seus soldados era conhecida. Eu me lembro quando criança, lendo um livro de história feito para o período infantil, de ter visto uma gravura de um soldado assírio colocando o pé no pescoço do soldado derrotado e prestes a cortar sua cabeça com a espada, e outras histórias que diziam do tipo que metiam a mão na boca do derrotado e arrancava a língua pela raiz, coisas escabrosas assim. Eu me lembro, quando era pequeno, eu ficava com medo, de ler tudo aquilo. Mas essas histórias e fontes antigas descrevem a violência desse exército, que conhecia o poderio militar, a força das armas, e conquistava os povos e matava sem piedade. Com frequência não deixava prisioneiros. Então era esse povo que estava vindo contra o povo de Deus. E o profeta Abacuque, ele está em crise. E a crise dele começa quando ele olha, primeiro, que o próprio povo de Deus está vivendo um momento espiritualmente ruim. Ele percebe que entre os próprios judeus havia violência, havia injustiça, havia opressão, e ele pergunta a Deus, por que Deus está deixando ele ver aquilo? Ele, como profeta, ele tinha uma sensibilidade espiritual muito aguçada, e ele via o que estava errado. E ele pergunta a Deus, por que o Senhor está deixando eu ver isso? Porque não tem solução, o povo não quer se arrepender, não tem mudança de nada. E aí a resposta de Deus é, eu vou castigar. Eu estou vendo tudo isso, eu vou castigar. Você está vendo esse pessoal que está vindo aí, os assírios? Eu vou usar eles para castigar o meu povo. Aí o profeta entra em crise. Primeiro ele está em crise com
a derrota espiritual do povo. A crise agora fica pior, porque Deus vai usar o ímpio para castigar o justo. Deus vai deixar o mal prevalecer contra o seu próprio povo. Aí ele pira, né? Vamos dizer assim, entra em crise, diz: eu não estou entendendo mais nada, Deus, como é que o Senhor vai fazer isso? Aí Deus responde: eu vou usar esse povo para disciplinar vocês por todos os pecados que vocês cometeram, mas depois eu vou castigar esse povo. Eu vou castigar esse povo. E haverá um dia em que eu vou castigar toda injustiça e todo pecado que jamais aconteceu no mundo. E você deve viver pela fé nas minhas promessas. Você deve viver pela esperança que você encontra no que eu digo. E essa é a mensagem do livro. O livro que Abacuque escreveu relata esse diálogo, essa crise espiritual que ele teve, essa crise existencial que ele teve, e como ele dialogou com Deus e quais foram as respostas de Deus. E ele termina o livro numa nota de esperança, dizendo que ainda que faltem todas as coisas necessárias para a vida, ainda assim ele vai confiar em Deus, mesmo que ele não entenda os caminhos de Deus, e mesmo que os caminhos de Deus às vezes pareçam difíceis, tortuosos e complicados. Então, essa é a mensagem do livro, estas são as circunstâncias. Deixa eu ver se trazendo esse microfone mais próximo da boca diminui a microfonia, será? Não faz diferença nenhuma? Não é melhor assim? Tá bem. Vamos então para o nosso livro. Vamos começar com a primeira crise do profeta, que é o silêncio de Deus. Está aí do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 1. Versos 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Aqui o profeta está se dirigindo a Deus na sua primeira oração, e ele está perguntando a Deus, verso 2: até quando eu vou orar e o Senhor não me escuta? Até quando eu vou gritar: Deus, olha a violência que está no meio do povo, e o Senhor não responde? A crise começa com o silêncio de Deus. Ele era profeta, estava vendo o mal que estava acontecendo no meio do povo. Ele se dirige a Deus, clama a Deus, mas só recebe silêncio. Nós não sabemos durante quanto tempo ele orou. E disse: Deus, por que o Senhor está deixando essa maldade acontecer? Veja a descrição no verso 3 e 4, daquilo que ele estava vendo. Por que o Senhor me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Lá no meio do povo de Israel, provavelmente juízes injustos, os donos de propriedades que oprimiam os seus trabalhadores, os comerciantes que não pagavam os seus assalariados, os poderosos que oprimiam os pobres da terra. Abacuque estava vendo aquela injustiça toda, clamava a Deus e Deus não respondia, a coisa continuava, dia após dia. O mal prevalecia no meio do povo de Deus. Ainda no verso 3, a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Para a alma sensível de Abacuque, ele não conseguia conviver com aquilo, ao contrário de nós que nos acostumamos a ver o litígio, a contenda, a opressão e a iniquidade, a gente não levanta uma única oração para Deus. Mas o profeta não conseguia conviver com aquilo, estava errado, no meio do povo de Deus isso não podia ter esse tipo de coisa, e ele clama a Deus, e ele diz: Deus, por que o Senhor não responde? Ele coloca a culpa em Deus, no verso 4, né? Por essa causa que o Senhor não está respondendo, a lei se afrouxa, a impunidade, as pessoas continuam fazendo, mas não são punidas, a lei não é aplicada, e elas se sentem encorajadas, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Aqui você tem um clamor de um crente diante da opressão, diante da injustiça, diante da iniquidade que ele via acontecer no meio do próprio povo de Deus. Naquela época, o Estado e a igreja eram uma coisa só.
Israel era um estado religioso, era uma teocracia. Então, as duas coisas se misturavam. Hoje nós vivemos numa situação em que há separação de igreja e Estado. Então, ainda assim, nós podemos olhar para a situação ao nosso redor, mesmo fora dos limites do povo de Deus, e ver a situação de corrupção, de miséria, de tristeza em que o povo vive por causa das opressões que são bem conhecidas, e clamar a Deus e dizer: Deus, o Senhor não está vendo isso? Até quando o Senhor vai permitir essa situação? O ponto é que o crente verdadeiro, diante da injustiça e do mal, ele levanta o clamor diante de Deus, ele clama a Deus. E ele pergunta a Deus: o Senhor não vai fazer nada? O Senhor vai deixar essa roubalheira, essa corrupção, essa injustiça, ou mesmo no meio da igreja, imoralidade na igreja, injustiça na igreja, irmão enganando irmão na igreja, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor vai deixar essas coisas acontecerem? Ou seja, diante do mal, onde quer que seja, o coração do crente se revolta, ele reage, ele não consegue ficar calado. Finalmente, Deus responde. Temos a primeira resposta de Deus, que vai do verso 5 ao verso 12. E a resposta de Deus não era bem o que Abacuque esperava. A resposta de Deus é o seguinte: eu estou vendo tudo isso, e eu estou usando os caldeus, os assírios, para castigar esse mal que você está vendo. Eu vou punir esse mal, mas eu vou fazer isso com uma nação estrangeira que eu estou levantando no cenário mundial. Ou seja, para um analista político da época, a Assíria estava em campanha de expansão internacional, conquistando todos os países, mas do ponto de vista de Deus, Deus tinha levantado aquela nação para punir o seu próprio povo. A história não é o que parece, porque quem controla a história é Deus. E Deus tem um propósito nem sempre revelado. Nós olhamos o movimento das nações no cenário mundial e a gente pensa, faz uma análise política, econômica, por que país tal está invadindo tal, está bloqueando tal, está boicotando tal, mas a gente não sabe que por detrás das nações, dos governantes, da ONU, de todos esses poderios militares e nucleares está a mão do Todo-Poderoso. Ele está guiando a história, ele está trazendo a Síria. Para o mundo parecia que era uma guerra de conquista. A Síria ia conquistar o Egito e Israel estava no caminho. Mas não era isso. Deus estava levantando aquela nação para punir o seu próprio povo. Verso 5, a resposta de Deus: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Abacuque, eu vou fazer uma coisa extraordinária, que quando contarem ninguém vai acreditar. E ele diz o que é que ele vai fazer, do verso 6 até o verso 11. Ele diz assim: eis que suscita os caldeus, levanta os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Deus responde a Abacuque dizendo: Abacuque, eu vou fazer uma coisa surpresa, extraordinária, que ninguém vai acreditar. Está vendo aquela nação que está vindo no horizonte? Sou eu que estou levantando eles. Eu é que dei poder ao rei dos caldeus. Eu é que guiei as circunstâncias pela minha providência para que essa nação assumisse a supremacia. Eu é que coloquei no coração do rei o desejo de marchar nessa direção, porque eu estou suscitando os caldeus, estou levantando os caldeus que virão até vocês. E aí Deus dá uma descrição, o poeta faz, o Abacuque faz uma descrição do exército caldeu, simbólico, figurado. Verso 7, eles são pavorosos e terríveis, criam o seu direito e sua dignidade. Não tem isso de... Hoje em dia nós temos na ONU,
temos a ONU que tenta regular a relação entre países, nós temos código de guerra sobre como tratar POW, né, prisioneiro de guerra, como tratar países vencidos, há convenções internacionais de guerra. Os caldeus não tinham convenção nenhuma, eles faziam o seu direito, não respeitava povo nenhum, lei nenhuma, tratado internacional nenhum, era um povo violento. Verso 8: a velocidade do exército é comparada a cavalos, leopardos, e a ferocidade aos lobos, e o alcance ao voo da águia. São figuras que o profeta usa para descrever a eficácia da máquina de guerra assíria. Diz no verso 9 que eles vêm para fazer violência, não tem piedade, o rosto suspira por seguir avante, reúne os cativos como areia, os que eles não matam, eles prendem. Zombam dos reis, riem-se de todas as fortalezas, estão amontoando terra e passam rápido como o vento, e fazem-se culpados, esses cujo poder é o seu Deus. Os assírios adoravam uma coisa, o poder, o poderio militar, isso eles respeitavam, era esse o Deus deles, e era esta nação que Deus estava trazendo contra o seu próprio povo. E eles eram culpados de idolatria, não somente porque adoravam outros deuses, mas porque adoravam o Deus poder. Era esse povo que Deus estava trazendo para castigar o seu próprio povo. Agora imagina a situação: Deus levantar um povo ímpio, idólatra, violento e pagão contra a sua igreja, para castigar a sua igreja, pelos pecados da igreja. Pensa nisso. Não é à toa que a crise de Abacuque fica pior, né? Era como se era melhor não ter orado, porque para receber uma resposta dessa, e aí o conflito se aprofunda. E chegamos agora no verso 12, onde ele diz, ele entende o que é que Deus vai fazer, e isso dá origem à segunda crise. Leiamos, nós vamos aí do verso 12 até capítulo 2, verso 1. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Aqui Abacuque entende a primeira resposta de Deus e entra em crise com essa resposta. No verso 12 ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo tu puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele entendeu. Tá bem, Deus, eu entendi. Tu estás levantando este povo para executar juízo. Tu puseste este povo, tu fundaste esse povo para servir de disciplina contra nós. Eu entendo o que o Senhor está fazendo. E de fato nós merecemos. Nós desviamos dos teus caminhos, nos desviamos dos teus caminhos. E o Senhor agora está trazendo a disciplina e o castigo que nós merecemos. Mas, note aí no meio do verso 12, a expressão, nós não morreremos. O Senhor vai nos castigar, mas isso não vai ser o nosso fim. Nós vamos ser derrotados por este exército, mas o nosso povo não vai acabar. E a gente percebe essa esperança de Abacuque, de que não é o fim, que a destruição não é completa, em algumas coisas que ele diz. Primeiro, não és tu desde a eternidade? Enquanto que os assírios adoram deuses de pau, pedra, madeira, ouro e prata, mas tu és o Deus que é desde a eternidade, tu és o Deus a quem nós adoramos, tu és o único Deus verdadeiro, portanto, o Senhor não vai deixar o seu povo perecer. Em seguida ele se refere a Deus dizendo, ó Senhor, meu Deus, meu santo. A palavra meu aponta para a aliança que Deus tem com o seu povo.
De todas as nações, Deus escolheu a nação de Israel e disse: eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Quando Abacuque diz meu Deus santo, ele está invocando os termos da aliança, dizendo assim: Deus, lembra-te que tu nos escolheste para ser o teu povo. Tu és o meu Deus, o nosso Deus, e nós somos o teu povo. O Senhor vai nos castigar, mas não castigue a ponto de nos destruir. Não nos faça perecer e desaparecer do planeta. Não apagues o nosso nome de entre as nações. Estas coisas mostram a esperança do profeta, até quando ele diz, se refere a Deus, o nome de Deus que aparece aqui, Senhor, e Yahvé, que é o nome da aliança. 2 vezes aparece aqui no verso 12, é o nome da aliança que Deus tem com o seu povo, e no final ele diz: tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Deus é a rocha, inabalável, imutável, seus propósitos não haverão de mudar. Ele amou o seu povo e escolheu o seu povo, e isso não vai mudar. Pode ser que Deus castigue por um tempo, mas não finalmente, de maneira terminal e radical e crítica, mas nós, depois da disciplina, seremos restabelecidos. Tudo isso está aqui, o profeta percebe tudo isso, há esperança no meio da compreensão. Isso é muito importante para todos nós. É assim que Deus continua a agir hoje. Ele continua a se importar com os nossos erros, Ele continua a não concordar com os nossos erros, Ele continua a nos disciplinar e corrigir pelos nossos erros, mas Ele é o nosso Deus, Ele é a rocha, o Deus que é desde a eternidade. O seu amor por nós não muda. Como um pai que castiga o seu filho, Deus também nos corrige, e o amor dele é eterno. Essa expressão, como um pai que corrige o seu filho, está cada vez menos fazendo sentido, cada vez mais não fazendo sentido para o brasileiro, né? Porque é até proibido fazer isso hoje. Sublinhar as lições, não é? Nem podemos fazer isso. Passar o lápis amarelo. Mas como um pai corrige o seu filho, então a quem ama, Deus assim faz também. Mas aí o problema agora do profeta não é o fato de que Deus vai corrigir o seu povo, mas é o instrumento que Deus vai usar, que são exatamente os assírios, a nação mais ímpia da época. Aí veja a crise no verso 13: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Ele conhece o caráter de Deus. A pureza de Deus é tanta que Deus não pode nem contemplar o mal. Deus não pode contemplar a opressão. Tal a sua santidade provoca repulsa em Deus, o mal, o pecado e a opressão. Mas Deus, se tu és assim, se tu és tão puro que nem o mal o Senhor pode contemplar, por que o Senhor tolera os caldeus? Porque toleras os que procedem perfidamente, está se referindo aos caldeus, e te calas quando o perverso, que são os caldeus, devora aquele que é mais justo do que ele, que é o teu povo. Porque mesmo que o teu povo esteja errado, mas ainda assim, por mais errado que o teu povo seja, sempre vai ser melhor do que os caldeus. Então por que o Senhor permite que o perverso devore o justo, que o ímpio triunfe sobre o teu povo? Eu não estou entendendo isso. Por que o Senhor vai usar ele? Esse povo, que o Senhor quer nos castigar, eu sei, mas que o Senhor vai usar os caldeus, eu não entendo. Ele está em crise, que ele fala do verso 14 a 17, questionando a Deus. Por que o Senhor faz que os homens sejam como os répteis do mar, peixes do mar, os répteis que não tem quem governe? Porque eles levantam o inimigo com anzol. Ele usa aqui a figura do pescador que usa rede e anzol para dizer que o exército assírio é como esse pescador com vários tipos de redes e anzóis, sai pescando os povos e juntando e tudo, e Deus não faz nada. E o pior, no verso 16, quando ele acaba a pescaria, ele oferece sacrifício à rede e queima incenso à rede varredora. Por quê? Porque ele pensa que foi aquela rede que lhe trouxe aquela prosperidade. O que é que ia acontecer quando os caldeus acabassem de conquistar Israel? Eles iam queimar incenso a os seus deuses, porque eles iam pensar que quem deu a vitória foi quem? Os deuses que eles adoravam. Não é assim que até hoje as pessoas funcionam? Você vê no jornal dizendo: agradeço a Santa Maria, ou a Virgem Maria, ou São João do não sei de que, São Bartolomeu, por uma graça alcançada. Quando alguma coisa boa acontece com a pessoa, ela agradece aos seus deuses, quaisquer que sejam. Era como se Abacuque dissesse: Deus, se o Senhor deixar
esse povo destruir a gente, o Senhor é culpado de idolatria, porque eles vão adorar ainda mais os deuses deles. Vão queimar incenso para a rede deles, queimar incenso para o anzol, vão pensar que foi por conta disso. Verso 17, isso vai continuar? Eles vão continuar esvaziando a rede para encher de novo e matando sem piedade os povos? Por que o Senhor está fazendo isso? E Abacuque pensa, é o velho problema do mal, não é? Que a gente chama em teologia de teodiceia. A presença do mal no mundo. De onde vem o mal? Por que Deus permite o mal? E o pior, por que Deus usa o mal, às vezes, para cumprir os seus propósitos? E o profeta entra em crise existencial. Como é que é isso? Eu não entendo isso. E aí ele resolve tomar uma decisão. Ele entende o caráter de Deus, mas ele resolve esperar. Veja aí o capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O profeta simplesmente aquieta o coração e disse: eu vou esperar o que é que Deus vai me dizer. Eu vou subir na minha torre de vigia e vou aguardar a resposta de Deus. Como guarda que está na torre olhando o horizonte, à espera de um mensageiro que surja, montado a cavalo, trazendo uma mensagem de esperança. Ele diz: eu vou ficar lá em cima olhando para ver a resposta de Deus. A gente tem que aprender não somente a orar, mas a gente tem que aprender a esperar a resposta de Deus. É o que o profeta diz aqui: eu vou aguardar a resposta de Deus. Porque às vezes a gente ora e quer que Deus responda na hora, né? Claro que Ele pode responder na hora, mas 1000 anos para o Senhor é como o dia. Então, o calendário de Deus não é o mesmo nosso, e o relógio dele não tica na mesma velocidade. Então a gente pede a Ele, ora, suplica coisas, e a gente fica impaciente quando passa um dia, 2, 3, e até a gente para de orar, não é? Mas é que Deus tem o tempo dele de responder, e o profeta entendeu. Ele disse: eu vou esperar, vou ficar na torre de vigia para ver o que é que Deus vai dizer. Meus irmãos, Deus às vezes se mantém silencioso, mesmo quando provocado. E quando Ele responde, nem sempre a resposta dele é de acordo com o que nós queremos. É o que Abacuque está experimentando aqui. Quando Deus está silencioso, a resposta, como nós vemos aqui em Abacuque, é você orar e se queixar. Não faz mal você se queixar, não. Porque é exatamente o que o profeta está fazendo aqui. Deus, eu não estou entendendo isso. Por que está acontecendo isso? Mas o Senhor não é santo? O Senhor não é verdadeiro? Por que o mal está acontecendo? Ele não largou Deus. Ele não deixou a crise existencial de fé afastá-lo de Deus. Ao contrário, isso fez com que ele se apegasse mais a Deus. Ele queria respostas. Nós passamos por crises na vida, motivadas por problemas que nos acontecem, por questões intelectuais às vezes por questão de comportamento, problemas relacionais, que colocam a nossa fé em xeque. E nós ficamos nos perguntar: Deus de fato existe? E se Ele existe, por que Ele não se manifesta? Por que Ele fica silencioso? Ou por que quando Ele age parece que Ele privilegia o mal e o bem parece que não prevalece? Parece que só quem é esperto, desonesto e corrupto é que leva vantagem. Quem faz o mal sai ileso, mas quem quer andar certinho, esse sempre acaba levando na cabeça, levando a pior. Eu sei que nós passamos por muitas crises, mas o caminho sempre vai ser o mesmo. É se chegar a Deus e dizer tudo isso a Ele, dizendo: Deus, eu não estou entendendo o Senhor. Não sei porque que essas coisas estão acontecendo. Eu preciso que o Senhor me explique. Quero que o Senhor me responda. E se apegar a Ele. Porque por mais que você tenha ajuda de outras pessoas, e nós sempre nos colocamos à disposição para ajudar as pessoas, mas a resposta mesmo vem de Deus no coração. Deus que fala, Deus esclarece, Deus ilumina o coração para nós entendermos a sua vontade. Vamos correr então para a resposta de Deus, queridos. O caminho proposto por Deus está aí do verso 2 até o verso 20. O que Ele vai dizer, a resposta que Ele vai dar a Abacuque é a seguinte: Abacuque, eu vou usar esse povo ímpio para castigar vocês, mas depois
eu vou castigar esse povo. A Síria vai servir de chicote, mas depois eu vou castigar o chicote. Eu vou punir o feitor, o carrasco, pelos seus próprios pecados. É o que ele diz aqui do verso 2 até o verso 20. É todo o restante do capítulo. Nós vamos lendo por partes. Primeiro, Deus diz a Abacuque: Abacuque, eu vou te fazer uma promessa e essa promessa é certa. Verso 2: o Senhor me respondeu, finalmente, não é? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão que eu vou te dar, Abacuque, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque essa visão que eu vou te dar ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa é a resposta de Deus. Ele diz: Abacuque, eu vou te dar uma visão, eu vou te mostrar o que é que eu vou fazer, e quando eu fizer isso, você vai gravar essa visão em tábuas. Grava bem gravado, com letra bem grande, para que até se uma pessoa passa correndo, ela vai conseguir ler. Nós todos sabemos o que é isso. Essa passagem é usada por muita gente, ou foi usada por muita gente, para dizer que Deus está mandando a gente evangelizar usando o outdoor, né? Coloca o outdoor, a mensagem do evangelho, de maneira que quem passa correndo consiga ver. Eu não sei se Deus está mandando a gente usar outdoor. A gente pode usar outdoor, pode usar o que for para espalhar o evangelho, mas o ponto aqui que Deus está dizendo a Abacuque é o seguinte: pode escrever o que eu estou dizendo, porque vai acontecer. Escreva com letra bem grande, porque o que eu estou dizendo vai acontecer. Deus está querendo assegurar o profeta da veracidade da sua promessa. E ele diz: o que eu vou fazer não vai acontecer agora. Por isso que eu quero que você escreva. Não vai acontecer agora, mas vai acontecer. E se tardar o cumprimento, espera, Abacuque. Final do verso 3. Porque certamente virá, não tardará. Deus responde ao profeta dizendo: pode escrever. E é isso que o profeta fez. O livro do profeta Abacuque é o registro da visão. Ele escreveu e está aqui. Está aqui para nós até o dia de hoje, para nós vermos a veracidade de Deus. E eis a visão no verso 4. Eis o soberbo aqui é o rei da Síria, o rei dos caldeus. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eis aqui esse soberbo, a alma dele não é reta. Eu vou destruí-lo, eu vou puni-lo. Enquanto isso, você vai viver pela fé na minha promessa. Você vai viver pela fé na minha veracidade, na minha palavra empenhada. E aqui é o desafio que Deus faz a Abacuque. Abacuque, aguenta. Vai acontecer a invasão. Vocês vão ser invadidos, vocês vão ser destruídos, muita gente vai morrer, mas aguente firme na minha promessa, porque eu vou punir esse povo, eu vou reverter essa situação. Então aqui agora você já sabe o que é fé. Fé é você confiar em Deus, mesmo quando tudo dá errado. Fé é você pegar-se nas palavras de Deus e nas promessas de Deus e viver por elas, mesmo quando todas as circunstâncias são adversas. Mesmo quando tudo parece dar errado, ou que não vai dar em nada, e que não tem saída, não tem luz no fim do túnel. Você parece que está em queda livre, só lhe espera o chão lá embaixo. Fé é você confiar naquilo que Deus prometeu. E onde estão as promessas de Deus? Estão aqui nessa visão gravada. Estão aqui nas páginas desse livro escrito por homens inspirados por Deus, por mando de Deus, exatamente para inspirar e encorajar o seu povo em momentos de crise. Confia em mim, Deus diz. Confie no que eu disse, confie nas minhas promessas, confie naquilo que eu mandei registrar, na visão escrita com letras grandes, que até quem passa correndo pode ler. O justo viverá pela fé. Nós não vivemos por vista, gente. Que se a gente for viver por vista, esse mundo está de cabeça para baixo, o perverso prevalece,
a injustiça acontece, nós morremos, coisas ruins acontecem com gente boa, e coisa boa acontece com gente ruim. Se nós formos viver olhando para a aparência desse mundo, nós vamos viver em crise. Os valores se afrouxam, as verdades de Deus estão sendo cada vez mais esquecidas, mas o justo vive pela fé. O justo aqui não é o perfeito, mas aqui no Antigo Testamento o justo é o nome para aquele que confiava em Deus, para o servo de Deus, que temia Deus, que queria praticar a verdade de Deus e que era justificado mediante essa fé em Deus. Essa passagem aqui de Abacuque é usada 3 vezes no Novo Testamento para dizer a mesma coisa. Nós somos salvos pela fé, nós vivemos pela fé, pelas promessas de Deus. Esta é a mensagem do livro de Abacuque. O justo vive pela fé. No meio daquela calamidade, face ao perigo, a confiança em Deus. E aí a visão vem. Eu vou passar rapidamente aqui, são 5 ais sobre os caldeus, que começam no verso 6. O prefácio está no verso 5. Aqui é a visão que Deus deu a Abacuque sobre a futura destruição do rei da Assíria e do exército caldeu. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, que é esse rei aí, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. É Deus dizendo, esse rei é um sepulcro aberto, a boca dele. Ele tem sede de poder, ele está pegando tudo que ele pode, mas ele é como o vinho. Você toma vinho, o efeito no dia seguinte você está de ressaca se tomar muito. Estou falando isso não é porque é de experiência não, tá? Porque alguém me disse. Então... Não, eu fiz isso antes da minha conversão, eu sei muito bem do que é que eu estou falando. Antes de conhecer a Jesus, eu sei exatamente o que é que o verso 5 está dizendo. Os efeitos que duram uma noite e depois a ressaca. Da mesma forma como o efeito do vinho passa de um dia para o outro, também o poder desse rei vai passar. E aí 5 ais, verso 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele, o ele aqui é o rei da Síria, um provérbio, um dito zombador, dirão. Aí, primeiro ai, o que é que Deus está dizendo a Abacuque? Um dia, o pessoal vai olhar para trás e vai dizer do rei da Síria, era aquele rei, olha o que aconteceu com ele. E aí vão dizer um provérbio em cima da desgraça do rei da Síria. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando, Deus, isso vai acontecer? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Ai de você, rei da Síria, porque você será despojado como você despojou outros. Segundo ai, verso 9. Ai daquele, aquele aqui é o rei da Síria, não esqueça. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Aqui é o juízo do rei da Síria, que será trazida como testemunha, a pedra, a trave, a madeira, o tijolo, todas as ruínas que ele provocou, e aquelas pedras clamarão contra ele, dizendo, foi esse o homem que nos destruiu. Ai dos que enriquecem, é o segundo ai. Ai dos que enriquecem de maneira ilícita. E vocês pensam que isso aqui é só contra o rei da Síria, gente? Não, não. Ai dos que enriquecem de maneira ilícita, que adquirem bens como aquele rei adquiriu. O terceiro ai, do verso 12 a 14, é contra os violentos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse terceiro ai
é contra a violência, a maneira violenta pela qual o rei da Assíria construiu o seu império. Mas ele diz no verso 13: essas nações labutam para o fogo e eles se fatigam em vão, porque um dia a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esses impérios tinham pretensões mundiais, eles queriam dominar o mundo, ser conhecidos. Mas aquilo tudo era em vão, eles haveriam de passar, porque o único reino que haverá de prevalecer é o reino do Senhor. E um dia, aquele dia que Deus está prometendo a Abacuque, naquele dia a glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. O quarto ai, no verso 15: ai dos bêbados, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Provavelmente uma referência à devassidão do exército assírio, os soldados bêbados, e sendo bêbado fazendo bobagem, ficando nus e zombando da nudez do outro, e outras coisas que não está nem mencionado aqui, mas a gente imagina que deve acontecer naquele exército. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, e que o embebeda para contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Veja a figura, você não está dando de beber ao seu companheiro, embriagando o seu companheiro, pois um dia Deus vai te embriagar com o cálice da ira dele. Você vai beber o cálice da ira de Deus até o final. Porque a violência contra o Líbano é uma região em Israel, te cobrirá. E a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Eles, quando passavam, saíram derrubando floresta, matando os bichos e tudo. Isso tudo vai voltar, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. O exército de bêbados violentos, destruindo tudo ao redor, Deus haveria de destruí-los também. Aí ele pergunta... o último ai começa no verso 18: que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra: desperta, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O último ai é: ai dos idólatras. O profeta, Deus diz ao profeta, não é? Do que aproveita o ídolo? É uma imagem feita, imagem de fundição, mestra de mentiras. O ídolo engana. Ai daquele, verso 19, que se dirige à madeira, à pedra, e diz: acorda, desperta, ouve minha oração, atende meu clamor. O ídolo pode ensinar? Ele está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não tem fôlego nenhum. Era uma nação de idólatras que adoravam deuses pagãos. Resumindo, Deus está dizendo a Abacuque: escreve a visão. Olha o que é que vai acontecer. Está vendo aí esse soberbo, rei da Síria? Um dia vão dizer esse provérbio contra ele: ai do rei da Síria, porque despojou os outros. Ai dos que despojam os outros. 2, de 6 a 8. Porque enriqueceu de maneira ilícita. Ai dos que enriquecem de forma ilícita. 2, de 9 a 11. Porque fundou o seu império sobre violência. Ai dos violentos. 2, de 12 a 14. Porque o seu exército é um exército de bêbados sem vergonha. Ai dos bêbados. 2, de 15 a 17. E porque confiou nos ídolos. Ai dos idólatras. 2, de 18 a 19. Ai, 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 ai. Viva por isso, Abacuque. Isso ainda vai acontecer. Mas você tem que viver pela fé. Tem que aguardar o momento em que eu vou fazer isso. E ele termina dizendo, no verso 20: enquanto que os ídolos, do verso 19, não podem ensinar nem responder, verso 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu sei que esse versículo às vezes é usado para a gente pedir silêncio na igreja, né? Já viram esse verso sendo usado para isso? Não tem nada a ver. A gente tem que ficar em silêncio na igreja para poder escutar, né, o que está sendo dito. Mas não tem nada assim. Entrou na igreja, Deus está no seu templo, calado, né? Ninguém pode
Não é isso. O que ele está dizendo aqui é o contraste com os ídolos. Enquanto que os ídolos são mudos e não respondem e não atendem, Deus está no seu santo templo. O santo templo aqui não é somente uma referência ao templo em Jerusalém, mas o céu é o trono de Deus e a terra é o escabelo dos seus pés. Ele domina sobre tudo e todos. Parece que o rei da Síria está tendo domínio, mas quem de fato reina, quem está no seu templo, dominando tudo e todos, é o Deus Todo-Poderoso de Israel. Cale-se diante dele toda a terra, em reverência a ele, em temor diante dele, porque ele tem todo o poder. Estamos terminando. Capítulo 3, terceira oração de Abacuque. Diante de tudo isso vem a reação de Abacuque. Vocês percebem que o livro é em cima de um diálogo, não é? Abacuque pergunta, Deus responde. Aí Abacuque pergunta, Deus responde. Então Abacuque orou 2 vezes, Deus não respondeu a primeira, respondeu a segunda, e aí vem agora a terceira oração de Abacuque, que é, na verdade, todo o capítulo 3, onde nós temos uma oração de Abacuque, versos de 1 a 2, o canto dele, de 3 a 15, o seu testemunho, de 16 a 19. E é o capítulo que termina com esperança. Vamos lá então, primeira oração, versos 1 e 2, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. E veja aí no final do livro, no verso 19, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Provavelmente esse livro, essa oração aí do capítulo 3 era um salmo que deveria ser cantado no templo para esperança para o povo de Deus. Depois que o profeta teve essa experiência, que ele escreveu tudo isso, ele pegou o capítulo 3 provavelmente e levou para o templo, onde alguns acham que Abacuque também era levita, ele era um poeta, ele fazia parte do coral lá do templo de louvores a Deus, porque no final ele diz que isso era para ser cantado, diz inclusive que é com instrumentos de corda. A oração é essa, verso 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, essa que estão no capítulo 2 que a gente acabou de ver, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Abacuque, diante da visão que Deus deu, da destruição de Israel e depois da destruição dos ímpios, ele se sente alarmado diante do que vai acontecer, porque o que se avizinhava era terrível. Mas aí ele faz uma oração, ele pede a Deus: aviva a tua obra, ó Senhor. A obra aqui tem várias maneiras de interpretar isso aqui. Eu vou seguir a interpretação mais conhecida e popular. Aviva a tua obra no meio do teu povo. Agora o teu povo está nessa situação de frieza, por isso que o Senhor está vindo contra nós, mas aviva o teu povo, desperta o teu povo para que o teu povo se arrependa, para que o teu povo se volte para ti, confesse os pecados, pratique a verdade, para que esse juízo não venha sobre nós. Aviva a tua obra. Então, se essa interpretação está correta, aqui você tem uma oração pelo avivamento espiritual. O profeta está dizendo assim: Deus, a causa então da desgraça é o teu povo, nós te desobedecemos, então aviva a gente, fala ao nosso coração, desperta-nos, ó Deus, tira-nos da letargia, da indiferença, da dureza de coração, abre os nossos olhos. Oração correta, porque é isso mesmo que nós temos que fazer, diante da crise, diante da situação, da sensação de perigo, de que alguma coisa de fato vai acontecer pelos nossos pecados, é clamar a Deus e dizer: Deus, o problema não é o mundo, o problema é a igreja. O mundo é o mundo, os ímpios são os ímpios, mas o problema é o teu povo. Aviva a tua obra, visita-nos, ó Deus, desperta-nos para que nós andemos nos teus caminhos, e assim nós não tenhamos que sofrer tudo isso que o Senhor prometeu. No decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira que estás para derramar sobre nós, lembra-te da tua misericórdia, tem compaixão do teu povo. Essa é a oração dele, pedindo que Deus avive o seu povo diante da catástrofe iminente. Em seguida, ele
ele entoa tem um canto, né? Depois da oração, ele começa a lembrar o que é que Deus já fez na história. É impressionante, ele recorda episódios do passado em que Deus salvou o seu povo. Ele fala da fidelidade e a salvação de Deus na história do seu povo. Por exemplo, no verso 4: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O monte Temã e o monte Parã são outros nomes para o monte Sinai. Foi lá onde Deus deu a lei. Ele lembra, Deus, a sua glória cobriu os céus, o monte tremia com fogo, ninguém podia nem chegar perto. Quando o Senhor veio ao nosso encontro em glória, a terra se encheu do teu louvor, quando o Senhor desceu sobre o monte Sinai e nos trouxe a tua lei. Versos 5 e 9, aliás, o verso 4 também fala do monte Sinai: o seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder, a glória de Deus lá no monte Sinai. Versos 5 a 6, adiante dele, de Deus, vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, e os outeiros eternos se abatem. Quem sabe aqui é uma referência ao Egito, os grandes milagres que Deus fez no Egito, quando ele mandou a peste contra os egípcios, mandou aquelas pragas contra aqueles povos, esmigalhou os inimigos de Deus, sacudiu as nações. Ele está lembrando, Sinai, Egito, segue até uma sequência, né? Meio assim, uma cronologia próxima. Os caminhos de Deus são eternos. Veja aí do verso 7 do verso 7 em diante, ainda está falando, desculpem, esses juízos contra o Egito, na verdade é de 5 até o 8. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Cusã é outro nome para o Egito. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, contra o rio Nilo, Senhor, que o Senhor transformou em sangue? É contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar que o Senhor abriu para que o teu povo entrasse? O teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? E parece que ele está relembrando aqueles atos poderosos de Deus, quando abriu o mar, quando transformou a água em sangue, quando mandou a peste contra aquele povo. Ainda no verso 9, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios. Talvez ainda no verso 10, eu tenho anotado aqui uma referência sobre a abertura do Mar Vermelho. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos, como que quando ele abriu o Mar Vermelho, as duas paredes de água eram como mãos levantadas para o céu, louvando a Deus. E também no verso 15, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Quem não pensa em Josué? No verso 11, o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Quando Josué fez com que o sol parasse, para que o povo de Israel vencesse a guerra. Conquista de Canaã, versos 12 em diante, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, lhe descobres de todo o fundamento, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Aqui nos lembra a conquista de Canaã, quando Deus esmigalhou aqueles povos. O que é que Abacuque está fazendo aqui, gente? Você lembra daqueles hinos? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos. Todo mundo conhece esse hino. Qual o ponto desse hino? Quando você está abatido, desanimado, lembra do que Deus já fez. Olha para trás, olha para a história, conta as bênçãos.
lembra das intervenções de Deus no passado, lembra dos salvamentos, dos livramentos. É isso que Abacuque está fazendo aqui. Ele quer trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Ele lembra como Deus veio no Monte Sinai, como Deus parou o sol e a lua, como Deus abriu o mar vermelho, como Ele trouxe grandes milagres na terra do Egito, como Ele conquistou para o seu povo aquelas nações na terra de Canaã. E quando ele se lembra de tudo isso, ele diz: ainda é o mesmo Deus. O que Ele fez ontem, Ele fará hoje e fará para sempre. É o mesmo Deus. Lembrar da história nos traz esperança. Esse é um método de Abacuque. Lembrar da história, do passado. Quem é que Deus, o que é que Deus já fez? E ele termina então. Eu estou terminando, prometo aqui. Com o testemunho dele. O verso 16. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. E a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio, olha aqui, em silêncio eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele entendeu. Eu agora vou ficar em silêncio e vou esperar o dia da angústia que Deus vai trazer contra esse povo que está cometendo a gente. Eu vou viver pela fé. Às vezes viver pela fé é ficar quieto. Esperar em silêncio. Estou esperando em Deus somente. E ele termina com expressão de confiança. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Ainda que a figueira não floresça, porque os assírios vão destruir todas as plantações, nem haja fruto na vide, porque eles vão comer de tudo, feito gafanhotos. O produto da oliveira minta, não tenha mais oliva, não tenha mais azeitona, não tem mais nada. Os campos não produzam mantimento, devastados pelos assírios. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não hajam gado. Eles levaram tudo, ainda que falte tudo o que eu preciso para a vida. Verso 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Essa, queridos, é a mensagem do livro. Eu termino dizendo para nós o seguinte: Abacuque foi escrito há 600 anos atrás, mas o problema ou a crise que levou Abacuque a escrever, ela é bastante atual. Nós todos enfrentamos angústias, contrariedades, dificuldades, adversidades. Nós oramos, Deus não responde. Oramos, só tem silêncio. Continuamos a orar, não vem nada. E de repente o que menos a gente espera, e de uma forma que nós não suspeitávamos, as coisas acontecem e não são como queríamos. O justo vive pela fé. Nós não vivemos por vista, não vivemos por circunstâncias. O que Deus quer de nós é o seguinte: creia em mim, confie em mim. Um dia todo mal será castigado, um dia todo ímpio será punido, e aquele que creu em mim e no meu Filho Jesus Cristo, esse receberá a vida eterna. Esse entrará no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, a felicidade. Eu reservei a felicidade eterna para vocês. Na casa do meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Deus preparou um reino eterno para o seu povo. Esse reino está por vir, se tardar, espera-o. Porque o justo vive pela fé. A gente vive na expectativa da chegada do reino de Deus. Por isso, gente, não se apegue às coisas desse mundo, à sua propriedade, ao seu bem, ao seu emprego, as coisas que você tem. Não se apegue a nada disso, porque você tem hoje e amanhã você não tem. Nós temos que viver olhando para as promessas de Deus. As coisas que se veem, elas são temporárias, as que não se veem são eternas, e nós vivemos por isso. Amém?
Deus querido, nos ajuda a colocar em prática isso, que às vezes parece tão difícil. Quando a crise vem, o problema vem, a angústia vem, as dificuldades vêm. Nos ajuda a confiar nas tuas promessas, de que o Senhor não desampara o seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, eu quero dar oportunidade para uma ou duas perguntas. Talvez alguém queira fazer alguma pergunta sobre o que foi falado aqui. Alguma coisa que não ficou clara. Tem alguém lá atrás? Por favor, se puder chegar mais para perto, enquanto o microfone vai. E depois dele mais alguém. Se eu tenho uma pergunta aqui, e nós vamos encerrar. Por favor. Primeiramente, quero agradecer ao meu Deus, ao nosso Deus, pela essa mensagem que Ele nos trouxe através do Senhor. Segundo, agradecer ao Senhor pelo preparo que o Senhor tem. E quero lhe fazer uma pergunta. O povo judeu, Israel, continua sendo o povo eleito? Qual o seu parecer? O meu parecer é, meu parecer é o da igreja presbiteriana. A nossa confissão de fé, ela diz que Deus tem apenas um povo. Sempre teve um povo só. No Antigo Testamento, esse povo estava compreendido na nação de Israel. Um povo físico, com a localização geográfica, um governo civil, uma teocracia. E esse povo recebeu promessas, Deus fez com ele uma aliança, mas a essência da aliança com Deus tinha a ver com a chegada do Messias, a vida pela fé. A sua pergunta é fabulosa porque me ajuda a aplicar isso aqui. Quando Deus cumpriu a promessa, os judeus não tiveram fé. Quando o Messias veio, aquele Messias prometido, quando ele veio, os judeus não o reconheceram. E ele foi rejeitado pelos judeus. Mas todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e vive pela fé em Jesus Cristo, esse é o justo do Antigo Testamento. Esse é o povo de Deus. Então, o povo de Deus hoje, ele não está mais circunscrito a uma nação como é a nação de Israel. Para que o judeu seja povo de Deus hoje, ele tem que crer no Messias Jesus Cristo. Senão, ele é considerado como, ele vai ser tratado como qualquer outro povo. Então a resposta é, não, a nação de Israel não tem mais hoje nenhuma relação especial com Deus. O povo de Deus é a igreja, todos aqueles que andam nas pisadas do primeiro judeu que foi Abraão. Nós somos os descendentes espirituais de Abraão, nós somos a verdadeira circuncisão, o Israel de Deus. Agora, por causa das promessas feitas aos patriarcas, a teologia reformada acredita que Deus, na sua misericórdia, ainda vai dar um avivamento entre os judeus, que muitos judeus ainda vão se converter e crer no Messias, mas essa seria a única coisa que ainda resta a acontecer com Israel como o povo de Deus. Quando o judeu se converte, ele vira cristão, ele vira igreja. Então Deus só tem um povo, sempre teve um povo só, e agora esse povo não está mais preso a um limite geográfico, tá certo? Essa posição escatológica é chamada de amilenismo. Tem alguns pós-milenistas, os pós-milenistas pensam assim também. Quem acha que Israel ainda é o povo eleito, geralmente é chamado de dispensacionalista, ou um pré-milenista mais radical, mas a teologia reformada, ela fica no amilenismo ou no pós-milenismo, e uma versão pré-milenista bem que não divide. Deus não tem dois povos, é um povo só. Bom, obrigado pela sua pergunta. Aqui, o senhor pode fazer. Reverendo, Jesus escreveu as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés. Jesus só escreveu na areia. 2 vezes. 2. E
escreveu na areia o pecado do homem, né? Certo? Então, ele escreveu 3 vezes. Por que ele escreveu na areia? Porque ele não ama o pecado. Porque Jesus é a rocha eterna, né? Ele escreveu as tábuas dos 10 mandamentos, para que toda a humanidade seguir lá os mandamentos. Sim. Certo? Certo. Eu não entendi a pergunta. O senhor está perguntando por que os mandamentos foram dados, é isso? Sim. Certo. Os mandamentos foram dados para mostrar a vontade de Deus para nós e para mostrar que nós não conseguimos fazer essa vontade. Certo. Os mandamentos foram dados para enquadrar a gente, não é para que a gente perceba que precisamos de um Salvador. Paulo diz que a lei ela funciona como um pedagogo, como um mestre que nos empurra para Cristo. Então, e Lutero ele tem uma figura que eu acho muito interessante. Ele diz assim, que a lei nos leva a Cristo para a salvação. Porque quando eu vejo os 10 mandamentos, eu percebo que eu sou um pecador e que preciso de Cristo para ser salvo. E aí Cristo me manda de volta à lei para a santificação. Porque uma vez que eu sou salvo e perdoado, vem a pergunta, o que é que eu vou dar a esse Deus tão maravilhoso que me perdoou? Eu pergunto a Deus, Deus, o que é que eu posso fazer para te agradar? Resposta de Deus, não farás para ti mais de escultura, não terás outros deuses diante de mim, honra teu pai e tua mãe. Então foi por essa razão que os mandamentos foram dados. Tá certo? Espero ter respondido, tá bom. Tem mais um ali, pode passar. E daí nós vamos seguir que nós temos a ceia do Senhor, irmãos, por favor. Nós estamos diante de um quadro no Brasil de corrupção. A Veja desta semana, através do Bernardinho, aponta também para isso. E nós vamos ficar em silêncio, vendo tudo isso, ou vamos tomar uma atitude? Nós perdemos a chance nas eleições, né? Agora tem que esperar 4 anos. Podemos clamar a Deus como profeta, pedir a Ele que olhe para esse povo sofrido, essa injustiça e tudo mais, e usar de todos os meios democráticos possíveis para combater a corrupção. É possível mandar ao Senado cartas, ligar para senador, fazer baixo assinado e mandar para o governo, participar. Se tiver manifestações contra a corrupção, o crente pode ir para uma passeata, não é? E participar, se for pacífica e não tiver violência, e não insultar a presidente, porque ela continua sendo nossa presidente e a Bíblia manda a gente honrar as autoridades. Eu discordo quando o pessoal zomba, ironiza e insulta a presidente. Eu não concordo com ela, mas a gente tem que respeitar porque ela é autoridade constituída. Então, dentro desses limites, o cristão deve se engajar e fazer tudo que a lei permite para combater. E começar com a gente mesmo. Se eu sou negociante, eu vou começar sendo honesto, porque é fácil falar da corrupção do político. Mas como é que a gente é no negócio da gente? Nas finanças pessoais, no pagamento de imposto, nos negócios, na compra e venda. Então, temos que começar em nós, não é? E fazendo isso, eu creio que é o caminho de Deus. E orar para que Deus tenha misericórdia da nação.